5 fundos imobiliários de papel que são negociados a R$10, ou seja, na base 10, e sem dúvidas valem o seu estudo, porque podem ser boas oportunidades de investimento. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai conhecer esses 5 fundos. A gente vai olhar aqui aspectos, dados, alguns números aqui, e inclusive o último fundo vem me chamando a atenção no mercado de fundos imobiliários. Então fica comigo aqui pra gente ver esse conteúdo na prática. E bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do Tufis. Hoje eu tenho mais de 6.300 alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança, investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. Então, se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, aproveita para se inscrever aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor no mercado de fundos imobiliários, te ensinando a ter estratégia, ter direcionamento e receber uma renda passiva com segurança. Então, se inscreve aí e ativa o sininho. Vamos lá, turma, vamos para o conteúdo aqui. Antes de mais nada, eu quero contextualizar para vocês o que são os fundos imobiliários de papel, só para colocar todo mundo na mesma prateleira. O fundo de papel é aquele fundo que ele investe majoritariamente em dívidas imobiliárias, ou seja, em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Essa dívida ela tem uma dinâmica muito específica, né, que você acaba recebendo de remuneração. Os juros, que é uma taxa de emprestar o dinheiro, 3%, 5%, 8%, 10%, 12%, somado a uma correção monetária. Essa correção monetária pode ser o IPCA, que é a inflação oficial, pode ser o IGPM, que é a inflação dos aluguéis, mas que assim, está menos presente no mercado e menos presente nas dívidas, e o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que basicamente acompanha a Selic. Então, o fundo de papel ele empresta dinheiro e ele recebe por isso juros e correção monetária. Ele também recebe a devolução do capital, que chama a amortização. Então, o fundo de papel é assim, temos fundo de tijolo, fundo de fundos, fundo de desenvolvimento, enfim, mas a gente vai focar nos papéis nesse vídeo e eu vou te passar 5 fundos que são negociados a R$10 a base 10. Por quê? Porque é acessibilidade, tu imagine, você com R$10 se tornar sócio dos melhores empreendimentos imobiliários do Brasil e receber uma renda passiva no mês seguinte. Isso é fantástico, isso é sensacional, isso é democrático, isso é acessibilidade. Então, isso é muito bacana, é isso que o mercado de fundos imobiliários consegue proporcionar e é isso que eu vou apresentar para vocês. Então, fica comigo até o final do vídeo para a gente ver todos os fundos aqui e ver qual faz sentido para você ou não. Vamos para o primeiro fundo imobiliário, que é o queridinho do mercado de fundos imobiliários, que é o fundo que tem a maior base de cotistas do mercado, o MXRF11. Então vem aqui para a tela do computador para a gente ver na prática todo o conteúdo do fundo, que tem hoje mais de 1,2 milhão de investidores, mais de 4 bilhões de patrimônio líquido. Vem aqui para a gente dar uma olhadinha aqui nos números do fundo. Vamos lá, turma, estou aqui no site do Status Invest, o dividend yield do fundo está em 12,44%, o fundo subiu até recentemente, alta de 1,5, 1,6, quase 2%. Está sendo negociado hoje a 0,99 do valor patrimonial. Tem, cara, 1,2 milhão de cotistas, é impressionante. O fundo vinha pagando 10 centavos por cota, diminuiu, já tem um tempinho aí para 9 centavos por cota, quem sabe ele volta. Mas é um fundo, né, que a gente está falando de 4 bilhões de patrimônio líquido. É impressionante o tamanho do fundo grande, o fundo robusto, que não só tem papel na sua carteira, mas também tem outras características. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial do MXRF11, fundo da XP, gerido pela XP Asset. É importante deixar claro com todos vocês. Uma coisa que eu quero destacar, né? Como é que está a carteira do fundo hoje. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Calma. Estamos chegando. Inclusive, a MXRF11 já é um fundo antigo no mercado. Dá uma olhadinha aqui, turma, a composição do seu portfólio. Hoje o fundo ele tem aproximadamente 80% em CRIs, que eu já expliquei para vocês que são as dívidas imobiliárias. Ele tem 12% em fundos imobiliários, 6,6% em permutas financeiras e o restante em caixa. Por que ele é um fundo de papel? Porque ele tem mais de 2/3 da carteira, ou seja, 67% do patrimônio em CRIs, que são dívidas imobiliárias. Então, ele é um fundo de papel e isso traz mais renda. Ele também gosta de ter uma posição em fundos imobiliários, inclusive relevante, 12%. E as permutas financeiras nada mais são do que investir no desenvolvimento imobiliário. Então, sabe aquele prédio aí que está construindo aquele estúdio, quarto-sala? Basicamente isso, aí o MXRF11 vai lá e coloca dinheiro nessa obra, nesse desenvolvimento, nessa permuta financeira. E aí ele ganha com as vendas daquele imóvel. Então, é uma estratégia, obviamente, um pouquinho mais apimentada para trazer um retorno a mais. Só que o foco do fundo é papel, apesar de ter uma posição relevante em fundos imobiliários, né? 12%. Hoje, se a gente olha a composição do fundo aqui, a gente está falando de uma composição que, naturalmente, ela é mais focada em IPCA, ou seja, ele protege principalmente contra a inflação. Isso aqui a gente está falando de 76% da alocação. Lembrando que aqui também entra as permutas financeiras, porque na permuta financeira entra o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, certo? Então aqui a gente tem 76%, 12% CDI. Hoje, ele protege de fato contra a inflação,
taxa aqui de 8,7%. Uma boa taxa, inclusive recentemente o fundo ele foi aumentando a taxa média, o que é de fato importante e relevante para o carrego do fundo, apesar dele ter diminuído renda, certo? E ele tem 12% aqui em CDI, 2,7%. Uma taxa interessante também. Então, esse é o primeiro fundo, o MCRF11. Vamos para o próximo, o segundo fundo. Vamos agora para o fundo da Quineia, o KNSC11. O fundo que tem hoje mais de 1,7 bilhão de patrimônio líquido. E ele é conhecido de fato por ser o fundo da Quineia ali que mais tem uma carteira mais híbrida, né? Tem algumas operações ali conservadoras, tem algumas operações ali poucas, tá? Um pouquinho mais apimentadas, porque o nível de pimenta ali da Quineia, ele é mais conservador, né? Se é que eu posso falar assim. Até porque a Quineia é uma das gestoras mais tradicionais no mercado de fundos imobiliários, mas no mercado de investimentos como um todo, para ser bem prático junto com vocês. E tem vários representantes da Quineia, né? O KNR11, o KNIP11, o KNCR11, e um deles é o KNSC11. Vamos aqui agora ver na prática junto com vocês. Primeiro o Status Invest, depois a gente vai aqui para o relatório dar uma olhadinha. Vem aqui agora. Vamos lá, turma. Falando do fundo, o fundo hoje vem pagando dividend yield na casa dos 12,31%. Uma boa rentabilidade, tá um bom retorno aí. Hoje, nesse momento atual, ele está sendo negociado no valor patrimonial 1, certo? Então não vejo desconto nesse fundo nesse momento, assim como o MXRF11 não estava descontado, estava no preço justo, ambos, na minha visão, na minha opinião. Fundo que tem hoje mais de 200 mil cotistas, vem pagando aqui 10 centavos por cota, um dividend yield interessante. Uma coisa que eu sempre reclamei daqui era que tinha muita variação, volatilidade nos rendimentos. No ano passado, para cá, ele conseguiu dar uma melhoradinha disso, né? E conseguiu ter uma melhor, de fato, né, previsibilidade, o que é extremamente importante e necessário. É um fundo que tem hoje aqui, ó, 1,7 bilhão de patrimônio líquido, cresceu principalmente ali do mês 9 para o mês 10, vai de setembro para outubro do ano passado, conseguiu captar. E agora a gente vem aqui no relatório gerencial, sempre tem um cabeçalho, eu gosto dessa informação desse ponto, né, o fundo que tem 1,7 bi. E aqui um relatório bem cru, né? Aqui, né, de fato tem esse relatório bem cru. Traz algumas informações importantes, porque muita gente não sabe disso, mas é um fundo que ele tem uma alocação tanto em inflação quanto CDI. Então ele é um fundo híbrido, né? No ponto de vista de correção monetária, aquilo que eu estava explicando para vocês. Então, ele tem uma alocação majoritariamente em inflação, 62% em inflação, certo? Inflação mais 7,9%, uma taxa bem conservadora, taxa Quineia mesmo. E aí ele tem uma alocação relevante em CDI, mas está falando aqui Aqui, ó, só para vocês entenderem aqui, a alocação total por indexador. Só para vocês terem em mente aqui dentro do fundo, né? Sem contar de fato ali caixa, a alocação que ele faz, às vezes, de uma alavancagemzinha. 56% em IPCA e aqui 42% no CDI, tá? Taxa competitiva aqui do CDI mais 3,33. Ele é um fundo que ele é bem alocado, eu digo, bem diversificado, na verdade, em termos de dívidas, tanto escritórios, residencial pulverizado, logística, shoppings, entre outros. Fundo que vem rodando bem, vem performando bem, tenho gostado do fundo. O fundo não está barato, está no preço, mas é uma boa opção aí de estudo. Eu, particularmente nesse momento de mercado, tenho priorizado pegar fundos mais descontados, tá? Para ser bem sincero junto com vocês. Mas, assim, está no preço justo. É um fundo que eu gosto dessa composição de ser Quineia, mas também de ter alocação tanto em inflação quanto CDI. Eu gosto de um fundo híbrido também. Vamos falar de um fundo pouco falado por aí, que é o fundo do BTG. É o terceiro fundo de papel negociado na base 10 que eu vou trazer para vocês. É o BTCI11, o fundo de papel gerido pelo BTG. Então vem aqui na prática, na tela do computador, para a gente ver aqui de fato algumas informações desse fundo que recentemente passou por incorporação e o fundo ficou maior, mais robusto, mais parrudo, mais diversificado. Que eu sinceramente acho interessante, porque quanto mais diversificado o fundo é, mais seguro, né? Ou menos exposto a riscos ele acaba sendo. Então, vem aqui para a tela do computador. Fundo que hoje está negociado a R$ 9,00, o dividend yield aqui na casa dos 12,27%, até subiu bem, hein? Subiu bem aqui seus 4% no início do mês para cá. Fundo que está sendo negociado 10% abaixo do valor patrimonial. Isso chama atenção, tá? O fundo que está chegando aqui quase 1 bi de patrimônio líquido. Hoje tem aproximadamente 158 mil cotistas, né? O fundo cresceu recentemente. Previsibilidade boa de rendimentos, né? O fundo pagou 0,094. Ai, eu odeio esses quebrados, turma. Eu odeio esses quebrados. Eu odeio esses quebrados. Ou paga 0,09 ou 0,10. É assim que funciona, tá? 0,094. Eu não gosto disso. Eu sei que os fundos base 10 acabam tendo, né, essa predisposição a pagar dessa forma, principalmente os papéis, mas eu não gosto disso. O GAD, inclusive, paga às vezes 0,083. Nossa senhora. Eu não gosto disso, já vou deixando claro para vocês. Mas que tem uma previsibilidade, né? O fundo vem pagando bem. Inclusive, aumentou renda recentemente. Vamos dar uma olhadinha aqui no seu relatório gerencial, porque a gente falou que é um fundo que está chegando a 1 bi, né? Então, é um fundo que vem num processo bacana, aí, vem num processo interessante aí de crescimento e, obviamente, isso é bom, né? É bom
não vai ter espaço para fundo pequeno no mercado de fundos imobiliários. Ou o fundo é grande, ou o fundo vai ficar parado no tempo. Essa que é a verdade. Vamos dar uma olhadinha aqui na composição da carteira. É uma carteira que hoje a gente está falando de um fundo. Ó, presta atenção aqui. É uma carteira que hoje ela é majoritariamente focada em inflação. Então, 75% é inflação, sendo 72% IPCA e 3% IGPM. Taxa bem baixa aqui, tá? IPCA mais 7,2%, taxa bem baixa, bem conservadora. E o IGPM mais 8,1%. É normal o IGPM ser um pouquinho mais alto. E um quarto da carteira CDI mais 2,4%. Então, a carteira, assim, até antiga, né, de termos de taxas, que é um carrego menor que a gente olha para o BTCI 11. Não tem nenhum tipo de problema em operação, inclusive ele é mais focado ali de fato em operações de logístico, shoppings, né? Se você olha aqui, mais do que 50% da alocação é isso, mais de 60% na verdade é alocação, mas são taxas pouco competitivas, né? São taxas baixas aqui, isso me chama a atenção. Um fundo que também tem essa característica de ter taxas menores é o CPTS 11. Isso, sinceramente, me deixa um pouco incomodado. Taxa baixa nesse momento agora, porque é melhor, às vezes, comprar um tesouro IPCA, se for nesse contexto. Eu prefiro taxas um pouquinho maiores, nada de muito risco, mas um pouquinho maiores para trazer, de fato, uma boa remuneração e uma boa relação risco-retorno, tá? Inclusive, o fundo também tem uma posição relativamente grande em fundos imobiliários. A gente está falando aqui de 15% da carteira. BTYU, Canip, XPCI, Vigip, BTHF, que é um hedge fund do BTG, enfim, posições relevantes aqui, né? Assim, sinceramente não me agrada tanto essa questão das taxas baixas, né? Ou seja, o carrego do fundo é baixo, apesar de estar remunerando bem, mas é um fundo que vale o estudo pelos níveis de preço hoje. Vamos falar do PORD 11, o fundo gerido pela Apollo Asset. Provavelmente você não conhece, é um fundo pequeno no mercado de fundos imobiliários, tem aproximadamente seus 350 milhões, mas é um fundo antigo, né? Que é uma pena que acabou não crescendo mais no mercado, que é importante que o fundo cresça, né, para ficar, como eu digo, mais diversificado. Mas enfim, vale o estudo nesse fundo, principalmente pelos níveis de preço dele. Um fundo que está com dividend yield aqui de 13,01%. Dividend yield bom, até porque o fundo nesse momento atual do mercado está sendo negociado 14% abaixo do valor patrimonial. Caixa tá relevante, ele tá com algumas operações ali para serem resolvidas, mas o caixa está bem relevante aqui de 20%, mas o que mais chama atenção de fato é o quê? Ter caixa nesse momento de mercado que as taxas estão extremamente atrativas, né? O momento de alocação hoje para quem tem dinheiro tá muito bacana, muito legal, muito interessante, mas não só por isso, principalmente pelo desconto hoje, que é um fundo que está 14% abaixo do valor patrimonial. Fundo que tem hoje 40 mil cotistas, vem pagando aqui seus 13% de yield, ele pagava mais por uma questão muito específica, tá? Se a gente pega aqui dos últimos 5 anos para cá, a gente tem de fato aqui uma maior coerência, né? A ideia de fato é essa. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no mercado, no seu relatório gerencial, tá? Eu gosto dos relatórios gerenciais, inclusive do PORD 11, aqui são os principais números, patrimônio líquido de 356 milhões, como vocês podem observar. Vamos dar uma olhadinha nessa carteira aqui, quero mostrar para vocês que uma coisa me chama a atenção. A gente tem isso que eu acho bem legal, como eu falei, eu gosto disso ali no KN, no fundo da Kinea, né? O Kinea Securities, e eu acho muito interessante também isso aqui no PORD 11, porque ele é um fundo que ele é diversificado tanto em CDI quanto em IPCA. Hoje o IPCA está alto, né? Mais do que 5%, 5,48%, vai nos últimos 12 meses, a inflação está muito forte, está resiliente, só que o CDI está em 14,25%, podendo subir ainda mais. Então, você tem uma taxa atrativa aqui de CDI, mas aqui é na marcação a mercado, não queria ver isso, eu queria ver taxa de aquisição, vamos ver se a gente consegue observar aqui. Taxa de aquisição. Porque tá aqui na marcação a mercado, mas deve ser uma taxa aqui CDI mais 4, IPCA mais 8,5. Será que é isso? Deixa eu ver se eu acho aqui, taxa de aquisição. Acho que eu não vou achar isso. Não vou achar. Aqui, ó, porque o que acontece? A taxa de aquisição ela é diferente da taxa da marcação a mercado, do quanto o título está valendo hoje. Mas enfim, o fato é que eu quero trazer para vocês. É uma carteira interessante que performa bem, uma carteira tanto em CDI quanto em IPCA, tem títulos atrativos, inclusive o PORD ele performou muito bem acima aqui do CDI e do IFIX, eu gosto desses gráficos, deveria ter mais aqui nos outros fundos também, mas o fato é, o fundo ele de fato tem taxas interessantes, até para vocês entenderem aqui, ó, taxa emissão, taxa MTM, que é a marcação a mercado, então você vê aqui, ó, taxa, vamos lá, o CRI Arena MRV, 5%, mas aqui está 5,5%, então tem essas diferenciações, por isso que eu estava querendo saber mais da taxa de emissão.
enfim, passar esse feedback lá pro pessoal. Mas, sem sombra de dúvidas, turma, é um fundo que me chama a atenção os níveis de preço, me chama a atenção o nível de remuneração. Tinham essas questões aqui para resolver, principalmente esse CRI Novo Mundo. Novo Mundo, se não me falha a memória. Tem alguns CRIs aqui, Pátio Malzone, Mama Jama. Tem alguns CRIs aqui interessantes no mercado, hein? Mas, sem dúvidas, vale o estudo de vocês esse fundo aqui, o Board 11. E vamos para o quinto fundo, que o fundo de fato vem me chamando a atenção, os níveis de precificação. Não está mais barato do que o BTCI, não está mais barato do que o Board 11, mas é um fundo que ele hoje tem uma demanda muito forte, porque é um fundo que ele tem alocação 100% em CDI. O fundo, ele protege 100% contra o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é o quê? O Vigir 11. A gente vai apresentar para vocês o fundo, né, que já está com patrimônio relevante, fundo realmente que vem pagando dividend yield bem alto, e hoje ainda assim está com desconto. Não é aquele desconto, mas está com desconto no mercado, isso me chamou a atenção. Bom, vindo aqui para a tela do computador, a gente está vendo o Vigir que nesse momento atual está pagando 13,94% de dividend yield, quase 14% de dividend yield isento de imposto de renda. Importante lembrar para todos vocês. A gente está vendo nesse momento o fundo negociando 5% abaixo do valor patrimonial, tá? Um fundo que tem hoje 1,4 bi de patrimônio líquido, chegando, beirando ali seus 250 mil cotistas. Então, é um fundo que, assim, vem chamando a atenção pelo nível de pagamento, né? Um fundo que paga bem, estava pagando aqui seu 0,11, mas subiu agora recentemente a última distribuição de rendimentos para 0,12, tem tudo para manter, porque quanto mais a Selic estiver em um patamar alto, como a gente está visualizando e observando agora, mais o fundo ele vai acabar remunerando. Tanto que essa remuneração aqui foi de 1,26%. Então é um fundo que está pagando muito bem porque é uma carteira 100% voltada a CDI. E ele conseguiu crescer no ano passado. Então ele conseguiu fazer alocações, isso foi extremamente importante. Vamos dar uma olhadinha no seu relatório gerencial para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? A gente tem que entender que é um fundo, né? A Valora tem essa característica que é gestora. Ela gosta de estar 100% alocada. Eu acho interessante, por mais que seja prudente às vezes ter um caixa, mas ele é um fundo puro sangue, ele não tem fundos imobiliários, tá? Ele é um fundo puro sangue, 100% CRIs, hoje 100% alocado em CDI, certo? O foco dele, sem sombra de dúvidas, é uma operação mais residencial, seu 77% residencial, como vocês estão observando aqui, mas ele é um fundo 100% indexado ao CDI, e a taxa média de aquisição é CDI mais 4,95. Naturalmente é um pouquinho mais apimentado, não tem jeito, mas, assim, um pouquinho mais apimentado. Mas, assim, justifica-se pela questão residencial. O que me chama a atenção é um fundo que recentemente caiu, está 5% abaixo do valor patrimonial, pagando seus 14% de dividend yield isento de imposto de renda. Então, nesse cenário, é um fundo que se beneficia na Selic, que está subindo ainda, e vai pagar mais renda aos seus cotistas. Então, esse é um fundo que vale de fato o estudo, como todos esses. Mas e aí, turma, quais desses fundos aí você gostou? Você gostou mais do KNCS, do MXRF11, do BTCI, do PORD, do Vigir? Me conta aí o que você vai estudar nos próximos meses aí, para quem sabe realizar um investimento. Deixa aqui nos comentários, quero saber. E se você está estudando outro fundo imobiliário de papel negociado a R$10 a base 10, deixa aí nos comentários também, para que o pessoal compartilhe conteúdo, converse e quem sabe aí vocês consigam de fato chegar no denominador comum e realizar bons investimentos. Por aqui, eu sigo entregando conteúdo, sigo ajudando vocês a investirem melhor, da forma correta, da forma certa, para aumentar a renda passiva com segurança. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.